Olá, eu sou Alexandre Satoshi Nagaki, sou fisioterapeuta com especialidade em terapia intensiva adulto. Trabalho com suporte ventilatórios há mais de 18 anos, dentro de unidade de terapia intensiva, pronto atendimento e enfermaria. Né? Também estou essa linha de frente de atenção ao paciente COVID. Hoje a gente vem vivenciando um quadro muito grave de colapso do sistema de internação, tanto de unidades de terapia intensiva e unidade de pronto atendimento, pronto-socorros e unidade tipo enfermaria. Né? Existe uma parcela da população que evolui com síndrome respiratória aguda grave, que necessita de internação e muitas vezes escalonamento de suporte, né? Tanto de uma unidade de internação tipo emergência para uma unidade de internação enfermaria, como para uma unidade de terapia intensiva. Por outro lado, a gente não consegue aumentar número de unidades de terapia intensiva com suporte ventilatório invasivo, né? Então, alguns pacientes eles acabam ficando para trás em unidades de emergência ou unidades de enfermaria, onde que o nível de estrutura, tanto de equipe multidisciplinar como estrutura física, fica em desvantagem. Vendo tudo isso, depois de mais ou menos um ano e meio quase da pandemia, algumas tecnologias chegaram a acesso à população. Né? Então, esse vídeo eu foco numa tecnologia que hoje está disponível, né? Que tem algum grau de evidência em relação a poder se utilizar, que é a cânula nasal de alto fluxo. Tá? Então, a cânula nasal de alto fluxo é uma modalidade de apoio respiratório não invasivo, que fornece uma mistura de gases aquecidas e totalmente umidificadas para os pacientes por meio dessa cânula nasal. Tá? Então, o que temos de evidência é para evitar a intubação, temos evidências para evitar o escalonamento de suporte, por exemplo, um paciente que esteja numa enfermaria, numa insuficiência respiratória leve a moderada, ela tem indicação de usar o catéter nasal de alto fluxo. Intervalos onde utiliza-se o suporte ventilatório não invasivo por máscara, né, a famosa VNI. Pós-extubação, então aquele paciente que foi para ventilação mecânica invasiva e ele é extubado, ele pode ter esse aporte respiratório, suporte respiratório através de um catéter nasal de alto fluxo, e pré-intubação naquele paciente que evolui para piora, e para dar maior segurança e planejamento da equipe para intubação, utiliza o catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo, ele consegue fornecer até 60 litros por minuto de fluxo inspiratório, atendendo ao aumento da demanda respiratória. Então, aquele paciente que respira rápido, muitas vezes superficial, ele atende essa demanda respiratória. E por outro lado, a gente consegue dar uma concentração de O2 mais controlada, que vai de 21%, que é o ar ambiente, até 100%, tá? Isso diferencia muito das terapias de oxigênio convencionais, né? Que ele progride o aumento do fluxo para atender demanda juntamente com o aumento de oxigênio. Alguns pacientes COVID, eles evoluem com aumento de demanda sem hipoxemia. Então ele faz respirações rápidas e superficiais, aumentando a sobrecarga ventilatória sem a baixa oxigenação, tá? Em contrapartida, esses pacientes, ao longo do tempo, se você não der um suporte adequado, eles podem evoluir com essa hipoxemia. A ação fisiológica do catéter nasal de alto fluxo é basicamente a hidratação da via aérea, né? Ele consegue hidratar a via aérea. A gente, quando respira rápido e superficial, a gente
perde muito líquido pela respiração. Além disso, o trabalho ciliar, né? O ar gelado e com concentrações mais altas de oxigênio, ele acaba reduzindo o trabalho dos cílios, acumulando o muco na via aérea, tá? Além disso, quando o indivíduo respira rápido e superficial, ele aumenta algo chamado espaço morto, né, que é o volume de ar que entra na via aérea, por exemplo, o volume de ar que entrou no meu nariz e que não participa efetivamente da oxigenação no alvéolo. Então, quando a gente coloca a terapia, ele tende a reduzir esse espaço morto, a entregar um volume de ar rico em oxigênio mais proximal do nosso alvéolo, favorecendo isso a oxigenação. A gente busca dar essa terapia de suporte tanto para melhorar a oxigenação, então tanto para melhorar níveis de saturação periférica de O2, quanto para diminuir a frequência respiratória. O catéter nasal de alto fluxo, ele acaba sendo um suporte, pois ele, quando aumenta esse fluxo, ele acaba fazendo uma resistência na expiração e o indivíduo acaba prolongando a expiração e com isso diminuindo a frequência respiratória. Você viu que é extremamente prático de colocar o catéter, o manejo em relação aos dispositivos também são práticos, então a aplicabilidade clínica ela acaba entrando tanto em alguns casos leves em casa, em domicílio, alguns casos em pronto-socorros, enfermarias e UTI. Eu venho utilizando o suporte com sucesso nos casos leves a moderados, enfermarias e UTIs, tá? Evitando a intubação, evitando o tempo de permanência na unidade, evitando mortalidade. Mas é uma terapia que deve ser sempre bem prescrita e bem aplicada, seguindo protocolos rígidos, né, de indicação e suspensão da terapia. Então, eu sou Alexandre Satoshi Nagaki, fisioterapeuta da linha de frente do Covid.